Boa noite, amigos. Nós estamos iniciando mais um estudo na Sociedade Espírita Estrada de Damasco, continuando no Setembro Amarelo, aliás, hoje o último encontro, né, do Setembro Amarelo, com o tema Saúde Mental e Tendências Suicidas, com a nossa irmã Maria Paula. E a gente vai dar início com a música do Carlinhos Conceição, Depois Daqui. Eu vou compartilhar a tela. Sejam todos muito bem-vindos, Papai do Céu nos abençoe e que nosso estudo seja de muita paz. Que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui, a contundente viva a vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui, a contundente viva a vida real. Depois daqui, não é espante encontrar numa outra esfera vida intensa, infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão e encara a razão. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos do fim. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar de volta pro futuro daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair enquanto a alma rastejar terra a terra. Depois daqui, são tantos os que rogarão a Jesus e carregarão a própria cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar vossa luz. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos do fim. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos do fim. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu que fica dentro de si.
Louvado seja Deus. Quanta felicidade sentimos, Senhor Jesus, por sabermos, por entendermos, por termos a certeza que existe um depois daqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por termos esse entendimento da imortalidade da alma, da certeza que ninguém morre, da certeza que a vida continua. Ampara-nos, Jesus, mais uma vez na noite de hoje, e que possamos, junto com nossa irmã Maria Paula, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, para que assim possamos a cada dia mais nos vigiar para colocarmos em prática esta doutrina santa e bendita. Fique conosco mais uma vez, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, gente, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Interessante é que eu fui colocada no último dia para fazer a palestra, né, sobre o assunto. E assistindo a palestra de todo mundo, fui assistindo de cada um que foi se apresentando, eu pensei em fazer uma coisa totalmente diferente. Mas, assim, eu acho que quando nós nos propomos a estudar e falar sobre algum assunto, se nós nos empenhamos, Deus vai nos colocando o que tem que ser falado. E eu pensei que o que eu pensava de falar acabou não sendo, e eu acabei, tudo que caía de novo, quando eu começava a estudar, assistir palestras a respeito, vinha falando sobre o suicídio, especificamente. E aí eu fiquei pensando assim, tá certo, a espiritualidade, esse mês é o setembro, o alerta, é para a gente bater nessa tecla, é para a gente falar sobre isso, para nós aprendermos com isso, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho do que eu consegui captar nas coisas que eu assisti, nas coisas que eu li, para ver se a gente fecha aí esse setembro amarelo. Algum tempo atrás, percebeu-se que toda vez que se falava sobre o suicídio, se divulgava que o fulano pulou da ponte Rio-Niterói, um exemplo, se jogou no metrô. As pessoas despertava nela um mimetismo, um clichê mental, que elas iam e faziam. Aí outro no dia seguinte repetia. E por mais cuidados que a ponte Rio-Niterói tomasse, o metrô, de botar câmera, segurança, tudo mais, não adiantava. Se você divulgasse no dia seguinte, tinha mais outras pessoas tentando fazer daquela mesma forma. Então, chegou-se à conclusão que era melhor não divulgar estatística, situações com relação ao suicídio. Mas de que forma? Não divulgar a forma como se fazia. Não divulgar que o fulano fez, o fulano acabou de pular, o fulano acabou de acontecer isso. Então a mídia parou de divulgar. Em alguns países, inclusive, foi proibido se fazer filmes que contivesse o conteúdo sobre suicídio, para não levar jovens, crianças e adolescentes a essa situação. É impressionante que toda estatística que se fez com relação a doenças, há um tempo atrás, o que mais matava as pessoas, a causa de morte, era acidente no trânsito. Por um bom tempo, foi o diabetes. E aí campanhas eram feitas em cima do trabalho do acidente de trânsito, conseguiu se diminuir. A diabetes foi feita todo um trabalho, diabetes, né, de esclarecimento, e conseguiu
ela conseguiu sair do ranking da maior causa de morte, né? Mas, por incrível que pareça, desde o último levantamento sobre suicídio, o suicídio é uma das únicas situações que se fez o levantamento estatístico, se procurou fazer um trabalho, e mesmo assim, ele só veio aumentando. Mas nós temos que quebrar uns tabus. E aí a Jaque vai botar o primeiro slide para mim, por favor. Aliás, é o segundo, né? Isso. Quebrando tabus. Nós vamos ler aí o seguinte: a melhor maneira de enfrentarmos essa epidemia é realmente derrubando os tabus e tendo contato com dados, aprendendo como isso ocorre, quais são as implicações, profilaxias, enfim, como atuar diante da situação. A primeira medida preventiva é a educação. Porque nós não devemos ficar citando ou relatando como foi, como fulano fez, deixou de fazer. Mas isso não nos impede de estudarmos e conhecermos como a pessoa chega a essa situação. Por quê? Porque só dessa forma nós vamos conseguir fazer a prevenção. E a prevenção é a educação. Se nós não estudarmos as situações para percebermos quando um amigo, um ente querido, ou alguém, um vizinho, seja lá quem for, um familiar, está próximo de fazer isso, se nós não conhecermos as situações, né, que disparam essa situação, nós nunca vamos ter condição de ajudar essas pessoas. Então, primeiramente, a gente está sempre falando sobre mimetismo e clichês mentais. O que são os clichês mentais? São ideias fixas sobre determinado ponto de vista. Essas ideias ficam congeladas, cristalizadas em nossa mente. Então, quando nós falamos que aquilo dispara um clichê mental, que a pessoa mimetiza, mimetizar é adotar gestos e formas físicas do outro. Por isso que o outro vai, copia e faz a mesma coisa. Nós vimos isso com adolescentes agora, as crianças se cortando, se mutilando, que é mais comum em criança a mutilação. Né? E os adolescentes, principalmente, ficam muito sujeitos a isso. Criança e adolescente. Nós vamos perceber que a divulgação é necessária nesse sentido, da gente estar tendo esse conhecimento. Nós temos que nos ater à necessidade de como socorrer esses irmãos. Para vocês terem uma ideia, um trabalho de mestrado feito pela médica Alessandra Duque mostrou que a procura das emergências de psiquiatria e saúde mental das casas espíritas nos centros, dentro da região central de São Paulo, foram maiores que todo atendimento realizado pela USP, pela Escola Paulista de Medicina e pela Santa Casa. Então, nós vamos perceber que a casa espírita é realmente um pronto-socorro. As pessoas vão nos procurar em situações dessa necessidade e nós vamos ter que saber identificar qual é essa situação. Não precisa estar num atendimento fraterno da casa. Muitas vezes a gente pode estar na rua, se deparar com uma situação dessa e precisar socorrer essas pessoas. Aí nós vamos perceber, eu vou pedir para a Jaque botar o segundo slide, que foram se criando ficções e que nós vamos agora fazer a comparação entre ficção e fato de algumas situações que normalmente se repetem.
Quem pode ler o primeiro? Está todo mundo vendo? Sim. Ficção. Primeiro. Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Segundo. Aí o fato... Não, eu gostaria que você lesse o primeiro da ficção e o primeiro do fato. Ah, tá bom. Vou repetir então ficção. Primeiro, pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Fato. A maioria dos suicidas avisam antes de sua intenção. Então, isso é de fato, né? Eles dão sinais, certo? De que vão fazer. Aí, e quantas vezes nós não pensamos assim? Ah, o fulano está só ameaçando. Se ele quiser fazer mesmo, ele vai fazer. Ele já tinha feito. Quantas vezes nós não pensamos isso antes de termos a carga de informação que nós temos hoje? Antes de surgir o Setembro Amarelo, de surgir toda essa informação, né? Pode ler o 2, André. Quem quer se matar, se mata mesmo. Fato. A maioria dos que pensam em se matar tem pensamentos ambivalentes. Pois é. Esse eu acho um dos mais importantes, né? Na verdade, essa pessoa ela não quer se matar. Ela quer o alívio do seu sofrimento. Ela quer resolver, quer enxergar uma saída para o seu problema. Só que ela não consegue enxergar outra forma a não ser o aniquilamento da sua vida. Essas pessoas têm pensamentos ambivalentes por quê? Ambivalência é um duplo sentido. Ela, uma hora está pensando em fazer e outra hora ela pensa em não fazer. E nós vemos que, em várias situações, nos fatos, nós vamos ver as brechas e as oportunidades de estar socorrendo, de estar ajudando. Né? Está percebendo a situação, opa, peraí. Ele está falando isso? Ah, vou dar cabo da minha vida. Ah, isso é besteira. Não, não é. Está brincando, mas está falando sério. Né? Terceiro. Suicídios ocorrem sem aviso. Fato. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Isso é um fato. Eles não ocorrem sem aviso. Eles frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Quase que parecido com o número 1, né? Eles passam informação, eles dizem que não estão aguentando mais, eles vão falar que não estão suportando mais, vão falar, deixar pistas. A Carmen está dizendo para a gente que as estatísticas dizem que a cada o quê? Não consegui ler tudo, não. O que a Carmen falou? A cada 10 pessoas que dizem que vão se matar, 8 tentam. Pois é, para você ver. E nós não podemos ficar pensando, ele está falando, se ele quisesse, ele tinha feito. Não, ele está falando porque ele está avisando para a gente pedindo socorro. Ele está naquele momento pedindo socorro. Para que a gente atente para aquela situação e venha socorrê-lo. E venha perguntar, mas por quê? Por que você está pensando isso? Conversa comigo. Nós temos que, de alguma forma, tentar intervir nesse momento. Né? No outro dia eu passei uma situação, eu já estava dentro do ônibus, infelizmente, no ponto do ônibus em Nova Iguaçu, e tinha um rapaz, aí o ônibus, eu peguei ele na altura lá não sei se todo mundo conhece Nova Iguaçu, mas eu peguei ele uns 4 pontos antes. Vamos explicar assim para ficar mais fácil de compreender. E quando chegou no ponto perto da Líder, todo quem mora aqui sabe, ali fica muita gente parada e tinha um rapaz que levantou a mão, pedindo dinheiro. Mas ele não estava pedindo assim ostensivamente aquele dinheiro. André levantou a mão, só vou acabar e te dou a oportunidade, tá, André? E eu percebi que as pessoas... Eu estava dentro do ônibus, eu estava naquele ônibus que aquele vidro é lacrado, não tem como tu abrir. E eu fiquei prestando atenção nele, ele começou a chorar. Era um jovem, devia ter 20 e poucos anos por aí. Aquilo foi me dando uma aflição dentro do ônibus e eu não tive, assim... eu não desci para socorrer aquela pessoa.
mas aquilo ficou na minha mente. Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele está entrando em desespero. Eu sei que deve ser muito difícil, né, nós abordarmos uma pessoa na rua assim, nós temos que tomar cuidado, mas ele estava cheio de gente, né? Só que ninguém chegou para perguntar. Porque eu não sei se ele já uma pessoa que está costumeiramente fazendo aquilo ali, mas eu nunca o tinha visto ali. Né? Eu já peguei ônibus várias vezes naquele ponto ali também. André, pode falar. Não, Maria Paula, pode concluir esse slide e depois, quando você terminar toda essa fala, eu falo. Né? Não prefere? Nós paramos no 3, no né? 4. No 4? Vou ler o 4, isso. Não, Ficção. Isso. Quarto. Melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Fato. Muito suicídio ocorre num período de melhora. O que acontece? Muitas vezes, a pessoa está em tratamento ainda. Né? Ela ainda não saiu daquela situação, daquela crise. Então, ela pode ter uma recaída nessa situação. Então, nesse momento que a pessoa está em tratamento, está tomando medicação, ela tem que ter a família ali atenta, percebendo o que está acontecendo, né? Para até ela sair desse caminho. Quando ela sair desse caminho, aí sim nós vamos poder dizer que ela passou essa fase. Patrícia falou o quê? Sai muito rápido. Eu estava assistindo o vídeo do Milton Menezes, ele é um psicólogo, e ele fala justamente enquanto o suicida ele está ali fraco, deprimido, ele não tem nem força para buscar o ato de se matar. Só que quando ele tem essa melhora, é o estado preocupante, que é onde ele vai ter a autonomia de praticar o suicídio. Quer dizer, o que diz para a gente é o seguinte, que a gente tem que estar acompanhando essa pessoa até ela sair dessa fase. Não achar que porque já está sendo medicado, não. Tem que continuar acompanhando. Certo? Pode ler o quinto, Sim. André? Quinto, ficção. Os suicídios não podem ser prevenidos. Fato. A maioria pode se prevenir. Graças a Deus, 90% dos casos podem ser prevenidos. Né? Esse é uma ficção e graças a isso, 90% é um índice bom, graças a Deus, vamos rezar para chegar a 99,9%, né? Mas é a prevenção, é identificar, é socorrer a tempo. E muitas vezes sair da nossa zona de conforto. Né? Pode ler o 6? Sim. Ficção. Uma vez suicida, sempre suicida. Fato. Pensamentos suicidas podem retornar, não estou conseguindo espaço aqui, muitas vezes não retornam mais, é isso? Mas muitas vezes não retornam mais. Só faltou o mais. Isso. Com o tratamento, aí diz pra gente o seguinte, uma vez suicida, sempre suicida, não. Se ele se tratar, sair dessa situação que foi o 4 lá, da melhora, né? Se ele realmente se tratar, fizer um acompanhamento sério, e lá na frente a gente vê que ele já está trabalhando, se estava desempregado, já está trabalhando, e retomou as suas atividades, e retomou um ritmo de vida normal, aí sim, nós vamos perceber que sim, ele pode sair dessa situação. Porque muitos, quando saem daquela situação, falam assim, eu não sei nem como eu pensei em fazer isso comigo. Mas passou pela minha cabeça, eu passei esse momento. Né? Por quê? Porque ele já se tratou, já saiu dessa fase de tratamento, já recuperou, retomou a sua vida normal, né? As chances da química cerebral pode ter uma recaída. Sim. Quando ele sair da medicação, quando ele retomar a vida dele normal, embora a gente sabe que tem pessoas que ela tem que tomar medicação por muitos e muitos anos.
Isso vai depender de toda uma problemática que a gente não vamos nem entrar aqui porque é muito complexa, né? Aí depende de acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, medicação só o psiquiatra pode estar fazendo. Então, quando nós aconselharmos uma pessoa, procura um médico. Se a gente vê que a situação porque às vezes você falar para a pessoa, vai no psiquiatra, a pessoa, mas eu estou maluca? Tem gente que tem esse preconceito também ainda. Então, vamos encaminhar para um psicólogo, porque o psicólogo vai encaminhá-lo para o psiquiatra. Para ele, então, estar fazendo o acompanhamento correto da situação. Porque não é só a mente, é a química do cérebro que dá o desequilíbrio, né? Com certeza. André, você queria falar? Sim. Mais uma vez aqui a gente percebe, né, a importância de sermos espíritas numa situação como essa. Porque Haroldo nos diz que a dor, né, por ser a excelente professora que ela nos leva até o limite de nossas forças para que a gente aprenda, para nos ensinar. Só que nós temos o entendimento do depois daqui, como foi a canção no início. Nós temos consciência de que a vida não acaba, da imortalidade da alma. E na realidade, conforme você disse, Maria Paula, na realidade o suicida, ele não quer acabar com a sua vida, e sim com a dor, com o seu sofrimento e com o seu desespero. E como ele não tem esse entendimento de que a vida continua, e nós sabemos também que tem muitos espíritas que se matam, e como ele não tem esse entendimento, ele acha que acabando ali, acabou. E nós sabemos também que ninguém pula de uma ponte sozinho, né? Porque a obsessão ela começa simples, mas quando chega num ponto em que o ato propriamente dito vai acontecer, já está totalmente irmanado, né, aquela situação de obsessão com o irmão. Mas mesmo assim, o obsessor ele não empurra. Ainda assim, ele manda pular. E vai dizendo todas aquelas situações que iriam acabar com aquele pulo, com aquele tiro, com a situação da aniquilação da vida. E é importante que mesmo essa obsessão tendo tanto poder sobre o indivíduo, ele ainda tem esses pensamentos ambivalentes. E é por isso que ele avisa que no momento de lucidez, ele pede socorro, assim, não estou aguentando mais, eu vou me matar. E como a gente acha na parte da ficção que quem quer se matar se mata mesmo, não avisa, a gente acaba não levando em consideração. Porque a pessoa, ela em sã consciência, ela estando pura, equilibrada, ela jamais vai dizer que vai se matar. Quando ela chega a dizer, ela realmente já não está falando sozinha. E esse é o momento em que nós, espíritas, com esse conhecimento, a gente começa a ver, opa, tem alguma coisa errada. Além do psicológico, do emocional, mas também tem uma influência. Então a gente realmente tem que ter essa tabela, vamos dizer assim, para que a gente fique atento, mas também enxergar bastante paralelamente o espiritual. Sim, isso tudo que você falou foi muito importante, mas é interessante. Durante o período que eu estava fazendo esse estudo, tem um psiquiatra, Eury Botega, ele é suicidólogo da Unicamp de São Paulo. Nossa. Ele pesquisou a ideação suicida em religiosos e descobriu que o grupo religioso em que ocorre mais ideação suicida é no grupo espírita. Eu fiquei perplexo com essa informação. E eu também. Eu fiquei assim, como? Né? Mas nós vamos ver que não tem credo, que não tem condição social, que não tem mais idade, mais nada. Toda situação está suscetível. Nós vamos ver que está ocorrendo dentro do meio espírita, pode falar. É só um adendo nessa situação, porque infelizmente as pessoas às vezes acabam englobando tudo dentro do mesmo saco espírita, né, como candomblessista, como umbandista, assim as pessoas não têm muito entendimento. Talvez por justamente o espiritismo, a umbanda, o candomblé, e acaba juntando tudo, ser uma coisa maior, talvez seja essa questão. Porque para mim também é uma surpresa muito grande. Se for realmente espírita, doutrina... Mas é interessante você falar isso, porque eu percebi, não é de hoje, algumas pessoas que eu conheço, eu não vou dizer que é muitas, mas 2 pessoas que eu conheço que estão dentro da Umbanda e dizendo que está com depressão.
Tem muito. Porque a questão não é a religião. O problema não está na religião, né? Nós vamos ver no estudo mais à frente aí, que a gente vai lendo, para a gente só não entrar muito a fundo nisso, que a gente também teria que... Né? Pode ser que ele, quando fez essa pesquisa, ele estivesse se referindo ao grupo de espiritismo como no geral, englobando tudo, sim. Mas nós estamos vendo que isso está acontecendo em qualquer denominação religiosa, seja ela evangélica, igreja católica, centro de umbanda, está geral. Não tem mais, porque o fulano está ali, né? Mesmo porque nós vamos compreender isso lá na frente com outras informações que eu estou trazendo aí. Tem mais alguém para falar? Quem escreveu? Não, só escrevi aí espiritualistas, né? Na verdade, que não seriam todos espíritas, mas todos espiritualistas porque acreditam na vida após a morte, né? Nos espíritos, na comunicabilidade. Tem os conhecimentos na outra vida. Então, são espiritualistas, né? E acaba sendo colocado na mesma situação. O mesmo saco, né? Eu achei interessante algumas outras informações que já foram citadas aí com nossos colegas nas apresentações anteriores, que é o seguinte: em jovens e crianças, por serem mais imediatistas, eles partem logo para o ato. Por isso que nós vemos eles mais suscetíveis a esses programas de televisão, essas situações desses caras, borboleta azul, seja essas coisas todas que têm aparecido, Pateta. Eles não era baleia azul, não? Baleia azul, não? É baleia azul. Borboleta azul é uma denominação. É isso aí. Jesus. Nós vamos perceber isso, né? No adulto, já é diferente. É um processo. Ele pensa em tirar a vida, mas não faz o planejamento. Depois ele parte para o planejamento e, por último, ele executa. Então, nós vemos nessas situações que a criança e o adolescente é mais perigoso, porque eles partem logo para o ato. No adulto, a gente tem mais tempo, talvez, para socorrer, né? E eu achei interessante o seguinte: então, nós vemos aí a oportunidade de ajudar. No adulto, para cada suicídio, nós temos uma média de 2 a 10 tentativas para cada suicídio. Na criança, sobe para 300 tentativas para cada suicídio. Gente, é muita coisa. Para cada suicídio consumado, há entre 6 e 10 pessoas envolvidas em suas consequências diretas, geralmente familiares. Então, nós não vamos ter só a situação de estar socorrendo quem está fazendo a tentativa, mas aquele familiar que passou pela situação, doente, que conseguiu ir às vias de fato, ou que tentou e não conseguiu. Nós temos toda uma situação envolvendo isso aí. Nós temos também em torno de 10 milhões que estão sofrendo as consequências de suicídio. Ele não conseguiu, mas ele ficou com uma sequela. E ele está nessa família, trazendo toda uma problemática para essa família que sofre, porque fica... Imagina, você vai ficar se perguntando: o que aconteceu? Por que eu não vi? Eu podia ter evitado isso, ele falou aquilo, eu não achei que era besteira. Então, nós temos a necessidade de estar atento a todas essas situações. Né? E todas essas 6 a 10 pessoas da família estão envolvidas em suas consequências diretas, geralmente familiares. Gente, imagina, é todo um sofrimento, uma problemática da família. É um sofrimento que a gente tem que estar preparado para estar socorrendo. Agora, mais alguém para falar? Então vamos Então vamos para o terceiro slide. Bom, o que nós vamos ver aí? Antes de eu falar sobre esse slide que está aí, nós vamos ver que entre os fatores de risco nós temos as doenças mentais,
que são a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias. E o aumento do risco de doenças mentais, quer dizer, o aumento do risco com aquelas pessoas que, além de elas terem doenças mentais, elas têm dependência de droga ou álcool. Nós temos os aspectos sociais da situação, que pega mais o gênero masculino, idade entre 15 a 30 anos e acima de 65 anos. Pessoas sem filhos, moradores de áreas urbanas, desempregados ou aposentados, o isolamento social, nós estamos vivendo aí essa situação de isolamento social, né, por conta dessa pandemia, solteiros, separados ou viúvos, e nós vamos ver idosos que viveram muito tempo com seu cônjuge. E aí ele se vai e ela fica sem, né, sente falta, porque às vezes um convívio de 30, 40 anos, 50 anos, a pessoa fica baqueada com essa situação. Populações especiais, que são os indígenas, que muitos de vocês já citaram aí atrás, adolescentes e moradores de rua. Nós vamos ver nos aspectos psicológicos as perdas recentes, a personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, a desesperança, o desespero e o desamparo. E na condição de saúde limitante, nós vamos ter as doenças orgânicas incapacitantes, a dor crônica, doenças neurológicas, que são a epilepsia, Parkinson e outras, trauma medular, tumores malignos e a AIDS. Mas, dentre todos esses fatores de risco, 2 são os que mais levam a pessoa ao suicídio, que é a depressão. Aí nós vamos ler aí os 2 maiores grupos de risco de suicídio, estão a depressão e a suicidabilidade. Depressão é tão importante que em 1990 a OMS previu que até 2030 a depressão seria a doença de maior prevalência no mundo. Este índice foi alcançado em 2010, ou seja, 10 anos antes do previsto. Agora, vocês imaginem, 10 anos antes do que eles previram, a depressão se tornou a doença de maior prevalência no mundo. E ele diz que ao longo de suas vidas, 15 a 17% das pessoas desenvolverão um quadro de depressão. Por N motivos que foram citados aqui. E nós estamos vivendo uma época que isso está muito difícil, né? Porque nós estamos vivendo o isolamento social, o desemprego, a desesperança. Nós estamos vivendo doenças, a perda de entes queridos, todas essas situações que levam a pessoa a essa situação. Suicidabilidade é quando a pessoa tentou mais de uma vez o suicídio. É chamado de suicidabilidade. E aí nós vamos ver o seguinte, que no caso desses transtornos mentais, é uma doença, e a Patrícia estava falando isso lá atrás, é uma doença da alma com expressões físicas, e esse processo físico é uma doença da alma com expressões físicas. E esse processo físico está na falta de alguns neurotransmissores em algumas regiões cerebrais. É aquele ursinho que está lá batendo o tamborzinho, mas a pilha dele está fraca, ele começa a parar, ele vai parando, vai parando, vai parando. Esse é o deprimido. É aquele indivíduo que está com a pilha fraca, ele é lento e devagar. Ele precisa, no primeiro momento, de atendimento médico-psiquiátrico, ou seja, um tratamento neuroquímico, porque ele tem que passar por uma equipe de saúde mental. Quando ele é medicado, não fica curado, mas a bateria do ursinho volta a funcionar, traz a condição neurofísica para que ele volte ao equilíbrio, para que ele se trate. Então, nós vamos ver aí que a depressão é uma situação que a gente tem que estar mais atento, mais preocupado.
em estar socorrendo, em estar prestando atenção. Se não tem mais ninguém para falar, nós vamos para o quarto slide. Quantos de nós já ouviu falar na transição planetária, leu livro a respeito? Né? Nós estamos vivendo um momento, como eu acabei de falar com a pandemia, um momento de transição planetária em que o processo de conscientização de que somos um ser imortal, espiritual, em uma roupagem material, está ocorrendo. As pessoas estão despertando para isso. Enquanto nós estávamos iludidos, achando que éramos apenas matéria entre o berço e o túmulo, nós não sofríamos. Estava tudo bom, era só a nossa vidinha simples, né? Quem está iludido, na realidade, nesse momento, não sofre. Só quem desilude. Quem desilude realmente acorda, começa a ter um despertamento. A desilusão é dolorosa, o despertar é doloroso. Por isso que temos tantos transtornos psíquicos, como já vimos, e eles vão aumentar. Nós não podemos criar a falsa ideia de que isso vai dar uma aliviada. Não, a tendência é piorar. Porque ao passo que as pessoas vão tomando consciência, perdendo a ilusão, percebendo que a vida é algo mais, elas vão entrando em choque. Então, o processo de despertar e de desilusão é usarmos o nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos dentro do Espiritismo para o nosso autoconhecimento, que nós vivemos falando. Né? Daí termos esses irmãos que estão sendo um processo vibratório do orbe. Esses irmãos que tentam o suicídio, eles estão num processo que faz parte dessa transição planetária. Eles estão tomando consciência da situação e se desiludindo com aquela ilusão de que a vida era só do berço ao túmulo e uma vida simples, sem grandes descobertas lá para frente. Eles estão sendo convidados ao despertamento e à desilusão. E esse é o processo que nós temos de aflição hoje, com esses irmãos. Bom, a boa notícia é o quê? Que nós já falamos lá atrás que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E 90%, graças a Deus, nos dá a oportunidade de estar socorrendo essas pessoas, de estar tirando elas dessa situação. E aí nós vamos ver aí o coping. Eu não sei se a pronúncia está certa. Nós vamos ver a necessidade de realizarmos uma boa prevenção. Quer dizer, na casa espírita, essa é a oportunidade de nós realizarmos uma boa prevenção. Mas se não tivermos o conhecimento adequado, isso será impossível, né? Eu já falei isso lá atrás. O que é o coping? Coping, eu acho que é coping. Coping. É um conjunto de estratégias, recursos cognitivos, emocionais e comportamentais que usamos para lidar com essas situações que nos geram estresse. Então, é a nossa capacidade de enfrentamento, a nossa capacidade de resistência. É onde nós começamos a praticar a resiliência. O Rossandro, ele tem uma imagem, algumas palestras dele, que ele pega aquele copo plástico e amassa e mostra o copo amassou e quando ele larga o copo volta para o seu tamanho normal. Nos mostrando que quem tem resiliência volta, não fica machucado, amassado, né?
aquele que não tem resiliência, quando ele passa as dificuldades da vida, ele tem dificuldade de voltar à sua forma normal, de resolver o seu problema, de sair à caça da solução, né? E estar enfrentando, parar para conversar se for o caso, né? Às vezes a pessoa está numa situação de trabalho conflitante, se ela não tem como, ela pode dar o pulo dela para outra situação. Carminha, quer falar? Pode falar. É o seguinte, você me despertou agora uma coisa aqui que eu vivo preocupada com isso, que está acontecendo no presente. Embora a gente seja espírita, embora a gente tenha o conhecimento que a gente tem, que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida dentro da doutrina espírita, se a gente não sair da teoria, que é uma coisa que eu venho me batendo, se a gente ficar teorizando, a gente não vai conseguir aplicar tudo isso que a gente está aprendendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Nós não vamos preparar os nossos filhos para o futuro. Eu fico vendo na minha própria família. Coisas que precisam ser passadas para os filhos e que não são, porque nós não estamos atentos, sabe, a tudo que a gente está aprendendo na doutrina espírita. A gente passa muito en passant pelas questões que são importantíssimas. A gente mergulhar, sabe, dentro desse evangelho que a doutrina espírita clareia para a gente. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, a gente se preocupar em sair da teoria. Por isso que, às vezes, o Júlio até me questiona, porque eu falo muito do formato institucional da gente ver a coisa, da gente se preocupar muito com a parte institucional da coisa, entendeu? Quando a gente precisa se contextualizar, se colocar dentro do estudo, saber como é que a gente está, saber como é que a gente faz para aplicar esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Porque de nada adianta a gente ter conhecimento espírita, é isso que você falou, se a gente não entende, se a gente não entende a fundo tudo que a gente está aprendendo para poder aplicar. Enquanto a gente não começar a viver isso, as coisas não vão ficar do jeito que precisam ser. Por isso que tem espírita que suicida ainda, porque desilude, entendeu? Porque lá no fundo pensa assim, poxa, diz que já está sendo feito o expurgo, que as pessoas já estão indo embora, mas os maus continuam aí se dando bem. As pessoas vão se desiludir porque não se aprofundam no conhecimento. Estou falando do que eu ouço de pessoas que são espíritas, próximas de mim. Entendeu? Então, a gente precisa disso, a gente precisa entender que a doutrina espírita é uma escola de almas. Não adianta a gente ficar na teoria, que isso não vai ajudar muito a gente mudar o patamar da história. Sabe? Eu acho que isso tem que ser uma preocupação muito grande da gente, com todos esses temas que estão sendo trazidos, a gente refletir sobre isso, a aplicação, a vivência do que a gente está aprendendo. Enquanto a gente não conseguir viver, vai continuar difícil. Por isso é que as pessoas falam muito, nós estamos num momento de transição planetária, mas a transição é o 3º milênio. Nós estamos começando a transição. Começando. Até o ano de 2020, até 3000, olha só. Né? Nossa, tem chão aí. Nós já vamos estar reencarnadas, talvez? Várias vezes, nós vamos reencarnar várias vezes. 1, 2, sei lá quantas. Com certeza. Até pegar esse mundo regenerado. Não, e tu imagina, se nós já estamos vivendo essa situação, o que ainda não vai vir pela frente? Pois é. E nós temos que perder essa ilusão de que é tudo maravilhoso. Não, nós vamos passar e vamos ter que passar passar e bem. Será maravilhoso quando nós merecermos e fizermos por onde. Sim. Não quer dizer que nós não vamos ter que ter bom humor, né? Quem mais? Tem Janaína e Fabrício. Janaína, ativa teu som.
Então, a Tereza falou muito bem. Agora, eu estava pensando exatamente nisso, porque nós, espíritas, não Tereza estamos ou Carminha? livres. Carminha. Carminha, desculpa, Carminha. Nós não estamos livres. O fato de sermos espíritas, nós muitas vezes somos muito mais atacados até por aqueles irmãozinhos, né? Por nossas próprias atitudes, por nossa própria invigilância, por nossa falta mesmo de experienciar, de colocar em prática. Porque às vezes a gente até experiencia, como a própria Rosiane falou aí, colocou no chat, mas às vezes a gente não coloca em prática, porque não adianta sermos toda a enciclopédia espírita, não adianta lermos tudo que está aí de cabedal espírita que nós temos, uma vasta condição de leitura, né? Porque tem muita literatura, mas a gente precisa colocar em prática. Mas para isso acontecer, a gente precisa limpar muito o vaso que nós somos, né? O ser que nós ainda estamos. Então, assim, eu acho ainda que muitas vezes nós somos muito mais testados, entendeu? Testados mesmo. Eu mesma já fui muitas vezes, como todos nós somos todos os dias. A internet dela caiu. Eu tentei tirar a imagem dela para ver se voltava, mas não voltou, não. Não. Rosiane vai falar? Vocês Fabrício. estão me ouvindo? Fabrício? Agora voltou. Tava ruim, a gente cortou a tua fala. Mas vocês ouviram tudo ou foi no Quase finalzinho? tudo, só no finalzinho que caiu. Fabrício, ativa o som. Então, boa noite, pessoal, a todos aí. Boa noite. Eu gostei muito da fala agora da Carmen, porque é muito importante isso, no meu entendimento também, muito importante a gente não só teorizar os ensinamentos que o Cristo deixou, mas principalmente praticá-los. Assim como Jesus mesmo não só teorizou e praticou com tantas parábolas na sua exemplificação, na sua vivência. Que além de falar os ensinamentos e passar os ensinamentos, ele agiu, ele atuou na sociedade em que ele vivia. O que eu percebo muito hoje em dia, eu não sei em que momento isso começou a se dar, mas que nas próprias leis dos homens aqui na Terra, começou-se a colocar que não pode repreender criança, não pode falar não sei o quê, não pode fazer aquilo. Isso está levando aos pais a não terem como, às vezes, saberem como educar. Porque para uma criança menor de idade, eu não entendo que possa ser somente no diálogo. Meu Deus, vou tentar convencer a criança a fazer ou não fazer algo. Não pode. Menor de idade tem que obedecer pai e mãe. Tem que ir para o centro, para a igreja, para o templo, umbanda, candomblé, qual que seja. Os pais vão, não vai ficar em casa, vai junto, tem que ir, é menor de idade. Eu quero fazer isso, aquilo. Não, você está errado sim. Você não pode fazer isso. E eu estou vendo que tem muitos pais hoje, inclusive espíritas, desesperados, dizendo que não sabem como vão fazer isso com os filhos. Gente, a gente não precisa ter medo de agir se estivermos dentro do que o Cristo ensinou. As crianças estão aqui para a gente justamente educar e tentar, com isso, reduzir esses casos
que a gente tem visto hoje de criança se cortando, criança entrando nesses joguinhos suicidas. Porque tenho visto muito assim a sociedade de um tempo para cá, não sei como entrou nesse pensamento de que não se pode educar, não se pode disciplinar uma criança. É lógico, óbvio que você não vai violentar, vai bater, aquela coisa. Mas ser firme, dizer não pode, dizer não é preciso. Só isso mesmo. É importante isso que você falou, porque durante o período que eu fiz esse estudo, acabei entrando em alguns assuntos que tem médicos que estão chamando isso de infancracia. É a criança que dá ordem nos pais. A criança berra, diz que não vai fazer, e não faz, e o pai deixa para lá. Né? Não se impõe, não é surrar, não é espancar, não é bater, mas botar no castigo, na cadeirinha do pensamento, cortar regalias, conversar e explicar que não está pedindo, agora você vai fazer porque tem que fazer. São situações necessárias. Né? Eu tive fazendo exame de sangue ontem de manhã e, meu Deus do céu, tinha 3 crianças. Uma maiorzinha, já devia ter uns 7 aninhos, sentou, bem garotinha já, assim, sentou na cadeira com a mãe. A mãe era baixinha, quase da altura dela. Pois a garota não deixou colher sangue. Começou a chorar. Precisou o pai vir lá de fora, só que esse pai era um pai que se impunha, deu um sacode na menina, aí a menina deixou colher o sangue. Aí eu fiquei assim, como é que é assim? Assim, meus filhos, eu conversava, explicava, ó, vai ter que ir tomar a injeção, porque se você não tomar essa zinha e ficar doente, você vai ter que tomar 40 ou seja lá quantas for necessário. E tem que ir, ou não vai chegar e fazer escândalo, porque vai ser a mordidinha de um mosquito. Eu explicava e conversava, antes de sair de casa. E você vê as crianças fazendo as coisas, gritando, fazendo um escândalo para tirar um sangue, e o pai sequer conversa, tenta convencer a criança. Mas, vamos em frente. Isso é outra palestra, é outra apresentação. A Zane está com a mão levantada. Vamos lá, Rosiane. Falando aí da injeção, eu lembrei, eu tive que tomar 27. Todas as 27 vezes eu desmaiava. Aí eram 4 homens me segurando, né? Porque eu criança, né? Nossa, meu jeito. Então, assim, gente, vocês estão falando... Mas é um caso diferente o seu, né? Mas eu tinha que ir, não tinha jeito. Se não fosse, eu ia arrastada. E aí, eu botei aí, né, que eu até botei a palavra errada, botei experienciar. Eu tô falando isso porque hoje, por exemplo, aconteceu uma situação comigo, né, e na minha família, né, tem uma situação com meus sobrinhos, né, com o pai e tal, não sei o quê, eu sempre tentando defender. Antigamente eu ficava mais dentro da situação, hoje em dia eu fico de fora e o que eu faço é fazer prece, pedir para Deus para ajudar. Quando, muito raramente, uma delas me procura, porque a outra não procura ninguém mais. E agora, quando a gente veio para cá para o Rio, ela até teve pouco tempo agora aqui, foi aniversário, mas ela teve junto, né? E aí ela me procurou e tal, e a gente ficou de boa, né? Porque eu não tenho nada contra ela, minha sobrinha, eu amo. E aí aconteceu uma situação que foi tipo assim, um mal entendido, e ela então me acusou de eu ter falado algo que ela me contou e que não queria que eu falasse pro pai. Me mandou uma mensagem daquelas. Eu olhei e só falei, olha, eu não fui eu quem falou. Ai, tia, foi você sim. Falei, tudo bem. Se você quer achar o culpado, se só sou eu que sei disso, então fui eu. Passou. Falei com meu irmão foi, mandou uma mensagem de áudio explicando como é que ele descobriu a situação e tal, que eu não tinha nada a ver com isso, mandei para ela. Ela, então, eu não sei, tá? Ou seja, não ficou muito convencida, mas no final, olha, gente, eu vou dizer para vocês, é duro a gente passar por essas situações. Eu, no momento, a minha vontade era de, tipo, bravejar mesmo. E aí eu fui colocando as mensagens devagar, bloqueei ela no WhatsApp, logo depois eu desbloqueei. Falei, não,
como assim? Eu sou a mais adulta da situação. E, entre aspas, né, a gente se sente um pouco mais evoluída por conta do conhecimento que a gente tem. Ela nem religião tem. Então, eu botei para ela assim, falei, olha, fulana, me perdoa, então, por eu, de certa forma, né, ter te compreendido mal, mas eu, realmente, você vê que eu não tenho nada a ver com isso. Mas que foi obrigada pela oportunidade que você teve de eu poder, ao invés de eu usar o desamor, eu usei o amor, porque eu amo você e aquela coisa toda, né? Você é minha sobrinha, a gente tem que... Aí eu comecei a falar do amor para ela. E ela, de repente, muito revoltada, ela se voltou e falou assim, tia, que coisa linda você falar isso pra mim. Porque ela não esperava, que antes eu era tia muito, né? Se tivesse que dar tapa, eu dava mesmo. E bom, mas hoje em dia não. E ela falou, tia, eu amo você. Que eu falei assim, exatamente isso. Eu falei, cara, eu que tenho que agradecer por você ter me dado essa oportunidade. Eu estou usando essa fala que até da Janaína. A Janaína fala isso. Mas eu vou dar oportunidade para ele me ajudar e exercer a caridade. Então é por aí. A gente tem que agradecer a todas essas oportunidades. Então, assim, eu me senti muito bem depois, me senti leve. Então, a gente, quando chega o momento, a gente tem que realmente fazer. A gente tem que botar o orgulho de lado, a gente tem que botar e se entregar e falar, cara, ótimo, perdão, desculpa, errei. Não é feio. E eu estou aprendendo isso e cada dia eu estou aprendendo mais. Isso está me fazendo muito bem. Então, eu queria só falar dessa experiência para vocês, que para mim foi muito boa. E aí você passou por uma experiência de resiliência. O copinho amassou, mas voltou para o lugar. É isso aí. Mais alguém? Então, vamos para o próximo slide. E aí nós vamos falar sobre a logoterapia ou da logoterapia ou Ikigai. Quem já ouviu falar sobre a logoterapia? Ninguém nunca ouviu falar sobre a logoterapia? Então vamos lá falar sobre a logoterapia. Eu tenho esse livrinho aqui, não sei se vai dar para todo mundo ver. Está dando para todo mundo ver? Dá para ver? Dá para ver, página. Tá. Ikigai. Esse livro me foi dado pelo meu filho. Os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz. Bom, dentro do Ikigai, uma das coisas que vem se falando, que fala, coincidentemente, é tudo a ver, né? É sobre a logoterapia. A logoterapia, ela foi um estudo realizado por Franklin em sua clínica de Viena. Viktor Frankl, ele viveu no campo de concentração de Auschwitz por 4 anos. E durante esse período, ele começou a prestar atenção nos prisioneiros e ele percebia, né, que uns, quando tinham oportunidade, se jogavam na cerca elétrica para ser eletrificado. Uns faziam de tudo para morrer, para se matar antes, porque não suportava mais aquela situação ali. Mas ele, pesquisando, percebendo, ele viu que tinham prisioneiros que não queriam morrer. E ele começou a investigar e pesquisar essas pessoas para saber o que levavam elas a se manterem vivas, a não querer dar cabo das suas vidas dentro daquela situação tão triste, cruel, né? Porque ninguém precisa falar sobre o campo de concentração nazista, né? E ele, conversando com essas pessoas, ele percebeu que o que os motivava a estar ali, continuar ali e tentar sair vivo daquela situação era ter alguém
uma filha que o indivíduo prometeu que voltaria, ter um cachorrinho para cuidar, ou um jardim que deixou. Todos eles tinham uma motivação, um porquê de estar, de querer continuar vivo. Então, o estudo realizado por Franklin em sua clínica de Viena, Alemanha, revelou que tanto entre os pacientes quanto entre a equipe, cerca de 80% das pessoas reconheciam que o ser humano precisa de um motivo para viver. E é interessante que ele teve um período que rasgaram todos os documentos dele, os papéis, as anotações dele, jogaram fora, e ele teve que refazer durante um bom tempo esses papéis. A experiência de ter sido prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz fez com que Viktor Frankl compreendesse que tudo pode ser arrancado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, a escolha de como irá enfrentar as circunstâncias, a escolha do seu próprio caminho. Foi um processo que ele mesmo precisou viver e sem ajuda, mas que inspirou para o resto da vida. E aí eu vou pedir para a Jaque botar o videozinho para vocês verem o que é o Ikigai. Enquanto eu vou caçando aqui, o Fábio de Mello, ele falou sobre essa técnica, né? Na entrevista com o Trigueiro, ele falou sobre isso, que ele usou, ele olhava para o cachorrinho dele e pensava, né? Como é que ele vai se alimentar se eu não estiver mais aqui? A plantinha dele, né? A planta que ele tinha na janela, como é que ela vai sobreviver? Alguém tem que colocar água para ela. Parece uma coisa simplória, né? Mas aí ele falou, não, eu me baseei na técnica do Ikigai. Muito bacana. Isso. E a logoterapia, qual a diferença dela para os outros, enquanto você está procurando aí? Um colega pediu a Viktor que ele definisse sua escola em uma única frase. E ele respondeu, pois bem, na logoterapia, o paciente permanece sentado, bem ereto, mas tem que ouvir coisas que às vezes são muito desagradáveis de ouvir. Esse mesmo colega havia definido a psicanálise da seguinte forma: na psicanálise, o paciente deita em um divã e diz a você coisas que às vezes são muito desagradáveis de dizer. Quer dizer, e ele, Frankl, explica que uma das primeiras perguntas que fazia a seus pacientes era: por que você não se suicida? E, em geral, os pacientes encontravam bons motivos para não se matarem e seguir em frente. Para que serve a logoterapia, então? A resposta é bem clara: encontrar motivos para viver. A logoterapia estimula o paciente a descobrir conscientemente o sentido da vida a fim de enfrentar suas neuroses. Assim, a luta pessoal para alcançar o seu destino motivará a seguir em frente e superar as amarras mentais do passado, driblando os obstáculos que encontrar pelo caminho. A felicidade nos dias de hoje parece o verdadeiro santo grau que Rei Arthur procurava. Me diga o nome de uma pessoa que não queira ser feliz. Todos já ouviram falar e imaginaram os benefícios que ela pode trazer, mas encontrá-lo parece algo impossível. Deixa pra lá. O que sentimos nos dias de hoje é que não temos a menor ideia de como alcançar a felicidade. Devemos ganhar muito dinheiro ou morar na praia e vender miçangas? Devemos seguir nossas paixões? Ou será que o caminho é deixar tudo e todos para trás e se tornar monges em um refúgio? Todos parecemos ter ideias diferentes sobre como alcançar a felicidade. Mas será que não existe apenas um caminho para chegar lá? Pensando nisso, eu trouxe hoje um ensinamento japonês milenar, um conceito comprovado que promete levá-lo ao caminho da sua felicidade. Mas antes, não se esqueça de soltar o dedo no botão de curtir, para que o YouTube divulgue este vídeo para outras pessoas, hein? Os japoneses chamam esse ensinamento milenar de técnica de Ikigai, o que em tradução livre significa um objetivo de vida. Eles dizem ser necessário fazer algumas coisas para se alcançar o Ikigai, ou seja, a felicidade. A cultura japonesa colocou 4 componentes que você deve checar em sua vida para alcançar o Ikigai. Você deve estar me ouvindo falar isso e dizendo: nossa, era só isso? Mas calma,
Lembrando que se um dos componentes estiver faltando, você nunca será realmente feliz. O primeiro componente é: faça algo que você realmente ama. Todos temos alguma coisa que, quando fazemos, parece que o tempo voa e todos os nossos problemas são esquecidos. E até mesmo paramos de prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. O nosso foco na atividade vira algo surreal. Alguns psicólogos chamam isso de estado de fluxo, a ação de estar totalmente imerso em uma determinada atividade. Isso também é conhecido como fazer uma ação por amor. A única regra aqui é gostar verdadeiramente do que está fazendo. A segunda regra para se alcançar o Ikigai é: faça algo importante para o mundo. Milhares de anos atrás, essa sensação de fazer parte de algo grande, de ser necessário para a sua comunidade, era muito mais presente. Vamos pensar em uma tribo indígena, por exemplo, onde tanto os coletores quanto os caçadores, guerreiros e curandeiros são peças necessárias para a tribo. Sem uma peça, provavelmente a tribo poderia sair dos eixos e deixar de existir. O problema é que hoje em dia, essa sensação de ser necessário está cada vez mais distante de nossos afazeres. E se você não é dono de uma empresa ou trabalha com algo muito específico, provavelmente o que você mais vê em seu dia a dia são papéis e planilhas, que, se preenchidos ou não, provavelmente não impactam as pessoas ao seu redor. Por isso, se você se sente assim, você precisa achar alguma coisa para fazer que possa influenciar positivamente as pessoas à sua volta. Algo para se orgulhar e que faça diferença para o mundo. O terceiro conceito para se alcançar o Ikigai é: faça algo que lhe pague bem. Sei que muitos podem não concordar com este conceito, porém, se você não ganhar o suficiente para ter ou alugar algum lugar para se morar, ou para pagar sua comida e suas roupas, provavelmente você não terá cabeça para se concentrar em todos os outros pontos necessários para se chegar à felicidade. Você precisa ganhar dinheiro suficiente para viver de forma harmoniosa, sem passar sufocos e perrengues, mês após mês, dia após dia. Sei que alguns irão falar: tudo bem, disso eu já sabia, mas como eu faço para não ter mais problemas financeiros? Vou deixar aqui em cima e na descrição o vídeo que falo sobre como organizar suas finanças de uma vez por todas. E a quarta regra para se alcançar o Ikigai é: faça algo em que você seja bom. Você pode estar pensando: mas eu não tenho nenhum talento nato. Calma, fazer algo que você seja bom é trazer à sua vida aquela sensação de gratidão e orgulho de seus feitos. Você não precisa ser o melhor aluno ou o melhor funcionário para se atingir o Ikigai. E vou mostrar o porquê. Vamos supor que você não esteja feliz com sua forma física, e começar a frequentar a academia parece ser a melhor opção para perder aqueles quilinhos a mais. Para fazer com que seus treinos passem de algo chato e dolorido para algo fácil e gratificante de forma mais rápida, é necessário ter força de vontade. Porém, a gratificação de receber elogios de seus conhecidos por ter chegado ao corpo que tanto queria é muito recompensador. É isso que queremos ao buscar o Ikigai. E isso pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa. Eu tenho um vídeo sobre um assunto similar aqui no canal. Dê uma olhadinha lá depois. A parte que me chamou mais a atenção nessa técnica japonesa é que podemos ver onde estamos em nossa vida e quais pontos precisamos melhorar, apenas olhando para os 4 componentes. Vamos supor que você possua algo que ama fazer e sente que isso de fato é importante às pessoas ao seu redor. Uma boa saída para alcançar os outros 2 componentes da técnica pode ser trabalhar na sua capacidade de se comunicar com as pessoas, para que você consiga vender suas ideias e ganhar dinheiro com isso. E quem sabe, melhorando sua capacidade de se comunicar, isso se torne algo que você seja bom em fazer e comece a ser notado por isso, completando assim as 4 regras. Ou, vamos supor que você já possua algo que você ama e algo em que você é bom. Podemos dizer que você já possui a paixão necessária, faltando apenas ser pago da forma adequada. O que pode significar que pensar em formas de promover seu trabalho pode ser o que está faltando para ser reconhecido e ser pago de forma melhor, fazendo com que você alcance o Ikigai. Agora, muitas vezes nos vemos em um emprego onde ganhamos relativamente bem e somos bons em determinada tarefa. O problema é que muitas vezes o nosso trabalho é chato e cansativo e estamos nele apenas porque ganhamos dinheiro.
Eu já estive nessa posição e acredito que muitas pessoas estão nesta mesma situação. E a minha solução foi a criação do canal Mais QI. Você nunca alcançará a felicidade dessa maneira, pois não gosta de seu trabalho e não influencia de forma alguma o mundo ou a comunidade na atual função em que você se. Se você se vê neste exemplo, eu recomendo que busque coisas novas. Tente criar um hobby ou alguma atividade que você realmente ame fazer, porque só assim você alcançará o Ikigai. Vamos supor agora que você seja um professor de faculdade, que recebe decentemente bem e seu trabalho, com toda certeza, influencia positivamente as pessoas. Tudo o que você precisa fazer para atingir o Ikigai é não perder aquele brilho nos olhos de ensinar, e não cair naquele hábito de ensinar sempre as mesmas coisas da mesma forma. Você deve se desafiar para que seu trabalho esteja sempre melhorando. Lembrando, pessoal, que se você deseja ser inteiramente feliz, precisa atingir os 4 pontos do Ikigai. Então, está esperando o que para começar agora mesmo e descobrir quais pontos ainda precisa melhorar para se alcançar a felicidade? Deixa eu liberar aqui. Libera o áudio, Maria Paula. Dá tempo de falar alguma coisa rápida? São 9h23. São 9h23, isso. Dá sim. Pode fazer a sua conclusão, com certeza. Então, olha só. Eu vou concluir falando sobre uma pesquisa que a Nete Guimarães fala numa das palestras dela, né? Que é uma pesquisa chamada Grand Study. Essa pesquisa ela foi feita com 268 alunos do 2º ano da faculdade de Harvard. E a pesquisa era o seguinte, era pegar esses alunos e acompanhar eles durante a vida deles todinha até a morte. Só que, com o avanço da estatística aumentando do suicídio, um grupo de pesquisadores, entre eles estão 2 psicólogos famosíssimos no meio da medicina, e eles resolveram abrir o conteúdo da pesquisa e, como ainda tinha 19 pessoas vivas, eles pediram autorização a essas pessoas, se podia abrir o resultado, e resolveram revelar o conteúdo da pesquisa. E o que essa pesquisa relatou? O que eles descobriram nessa pesquisa, para ser rápida? Que esses alunos, durante toda a vida deles, eles tiveram que responder vários questionários sobre tudo da vida deles, sobre o que eles comiam, sobre onde eles passeavam, a vida sexual deles, tudo. E eles descobriram que quanto maior o número de pessoas com quem eles se importavam, com quem eles se preocupavam, mais saudável era a mente e o corpo deles. Eles podiam ter dinheiro, ter condição de fazer tudo o que quisessem, mas aqueles que sobreviveram, que ficaram mais tempo, eles descobriram isso. Quanto maior o número de pessoas com quem você se importa, com quem você se preocupa, mais saudável é sua mente e seu corpo. Independente da riqueza, da sua condição financeira. A maioria dos alunos de Harvard eram pessoas que tinham condição financeira. E nessa pesquisa, eles gastaram 20 milhões, se eu não me engano, de dólares. Centenas de pessoas, né, e preencheram dezenas, trocentos papéis para descobrir uma coisa, que fora da caridade não há salvação. Que quando nós nos envolvemos, nos preocupamos com o outro, cuidamos do outro, isso nos faz pessoas mais saudáveis, psicologicamente, na nossa mente e no nosso corpo físico. E é isso que eu trouxe para apresentar para vocês. Obrigada pela paciência. Obrigada a todos que estiveram presentes. O título foi
Esqueci o título. Saúde mental e tendências suicidas. Não, o título da palestra. O da título NET. da palestra da NET. Da NET Guimarães? Você lembra? Transtornos mentais e suicídio. Show. Ela transtornos mentais e suicídio. Muito boa a palestra dela. E teve outras que eu ouvi também, muito boa, muito boa. O livro é esse aqui. Deixa eu parar de gravar aqui. Muito bom. E eu estou também trazendo esse livro para a gente quebrar o tabu dos espíritas. Tudo que é bom pode ser lido e ser trazido. Esse livro mesmo que você também colocou desse psicólogo, eu baixei ele outro dia. Tem pouco tempo que eu vi uma palestra, ele foi comentado e ele é interessantíssimo. Então eu comecei a lê-lo agora tem pouco tempo. Da logoterapia? O que passou 4 anos num campo de concentração. Esqueci o nome dele agora. Victor Franklin. É o criador da logoterapia. E o livro é fantástico. Eu comecei a ler tem pouco tempo. Ele é muito bom. Vamos só partir para a gente poder fazer a prece e o encerramento. Aí a gente continua conversando. A Val, não é isso? Então vamos continuar com o pensamento elevado a Jesus, né? Para fazermos a nossa prece final. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que Tu nos deste nesses meses todos, principalmente agora, nesse Setembro Amarelo, quantas coisas nós aprendemos, né? Através dos nossos irmãos que se doaram aqui no estudo para nos ajudar a todos. Agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, que através da tecnologia, né? Apesar de que de vez em quando falha aqui principalmente é horrível na minha casa, mas que estamos aprendendo muito através da tecnologia e que o Senhor continue nos inspirando, Senhor Jesus. E possamos nos vigiar sempre, vigiar os pensamentos, para não cairmos em tentação, para podermos dar mais atenção no sentido de apoio mesmo. Pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Porque às vezes a gente se perde nas nossas preocupações, esquecemos do nosso irmão que está do lado. Pedimos a Maria Santíssima, que protege esses nossos irmãos que estão depressivos, que envolva todos com a sua luz, com o seu manto, e possa, Senhora, tirar todos os pensamentos negativos, neutralizar, que é a palavra certa, neutralizar todos os pensamentos negativos que esses irmãos possam ter, querendo dar fim à sua vida. E te pedimos também, Mãe Santíssima, que proteja esses irmãos que já passaram através do suicídio para o outro lado. Que os teus servos, Mãe Santíssima, que tens um trabalho muito lindo no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, que eles possam se sentir amparados por ti e possam planejar um novo hino. Ajuda, Mãe Santíssima, a saírem desse que ainda estão dentro deles, pelo ato que fizeram. Que eles sintam a misericórdia do nosso Pai, está sempre pronta a nos ajudar e a dar novas oportunidades para que possamos refazer o nosso destino. Nós te agradecemos também, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a nos vencer a nós mesmos, a ver tanta coisa além das aparências, tanta coisa que nos instrui. É só buscarmos, procurarmos o melhor de cada coisa, que a gente vai evoluindo aos poucos. Que possamos ter mais paciência conosco mesmo, saber perdoar a nós mesmos, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para que possamos também perdoar o nosso irmão, sabendo que somos fracos, então também temos que entender o nosso irmão que está passando por dificuldade. Obrigada por tudo, que possamos estar, sim, realmente, sempre vigilantes nos nossos pensamentos. Obrigado por essa oportunidade de estudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.
gente.